Seja bem-vindo ao canal João 8:32 e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje vamos falar de escândalos. Qual o escândalo dessa semana? Hoje vamos falar sobre escândalos. Escândalos no meio cristão, escândalo no meio da igreja. Sim, infelizmente é um tema muito triste, muito complicado. Fique comigo nos próximos minutos e vamos estudar juntos o que a palavra de Deus diz a respeito dos escândalos. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Lucas relata a mesma passagem de Jesus, que Jesus disse, mas um pouquinho diferente, e ele diz assim: Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por que vierem. Então nós vemos um assunto muito sério, a palavra de Deus nos dizendo ai daquele por que vierem os escândalos. Jesus disse. Na Bíblia nós vemos duas situações em que a palavra de Deus diz ai. Uma é julgamento e a outra é lamento. Nesse caso nós vemos um julgamento, é um caso de julgamento. O ai vai trazer um julgamento. Com o poder que a mídia tem nos dias de hoje, uma notícia atravessa o mundo em questão de minutos. Muitas vezes, se é uma transmissão ao vivo, leva apenas 3 segundos para sair lá do outro lado, lá da China, e chegar até você. O sinal vai até o satélite e volta e leva 3 segundos. Uma coisa que acontece do outro lado do planeta, em 3 segundos você já sabe o que está acontecendo. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Podemos ver também uma triste realidade que as notícias ruins chegam muito mais rápido do que as boas. A mídia é uma coisa muito boa, que nos mantém informado, que nos faz saber o que está acontecendo ao redor do mundo, mas também pode ser uma coisa muito ruim se usada para o mal, como todas as outras coisas. Como a internet é usada para o bem e para o mal, como o YouTube é usado para o bem e para o mal, a mídia também. Nós vemos no Brasil a briga do presidente com a mídia, e isso acontece em todos os lugares do mundo, o poder da mídia. Mas vamos falar um pouco da mídia, o boca a boca. O que nós falamos para o nosso vizinho, o que nós falamos para o nosso amigo, o que nós falamos para o nosso parente, o que nós falamos para o nosso irmão de igreja. Essa é a mídia instantânea, a mídia rápida. Eu não sei se existe uma nomenclatura para isso, mas é o boca a boca, a fofoca. Paulo também traz uma mensagem dura para a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 11:17, Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Portanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Paulo estava ouvindo falar essa mídia boca a boca, né? Paulo estava ouvindo falar que quando a igreja de Corinto se juntava, havia brigas, havia disputas, havia dissensões. E ele, ouvindo isso, diz: em parte eu creio. Então ele sabia que não era só fofoca, não era ninguém aumentando, ele sabia que realmente algo estava acontecendo ali, porque ele conhecia cada um que estava ali. Muitas vezes acontece nos nossos dias. Não sei se acontece com você, mas já aconteceu comigo muitas vezes. Vamos para a igreja para buscar ao Senhor e às vezes, ao invés de sairmos edificados, saímos mais machucados, saímos mais feridos, saímos irritados. E isso é lamentável. Dentre muitos motivos que isso pode acontecer, eu creio que um deles é o principal. Talvez esse motivo seja o que vai levar a todos os outros, que é a falta do foco. Qual é o nosso foco ao nos encontrarmos na igreja, a nos reunirmos semanalmente, aos domingos ou no meio da semana, ou várias vezes durante a semana? Qual o motivo disso? Vamos ao culto. O motivo do culto é cultuar ao nosso Deus, celebrar a Deus, louvar e adorar. Mas muitas vezes esse foco é perdido. Muitas vezes muitos vão para a igreja e não é esse verdadeiramente o foco. Muitos buscam seus próprios interesses, muitos buscam amizades, muitos buscam oportunidades, até o ponto de muitas igrejas nem parecerem igrejas. Muitas igrejas hoje em dia parecem clubes, outros clubes de negócios, os clubes sociais,
Pessoas se juntam apenas para dar risada e apenas para fazer contatos. Não que isso seja errado. Como um corpo, nós precisamos um do outro, um faz parte, todos fazemos parte do corpo. Um é pé, um é mão e todos fazem parte do corpo. Mas o problema é a falta do foco. O foco é o louvor e adoração, é o culto ao nosso Senhor, Deus e Pai. Não podemos nos esquecer disso, mas muitas vezes nos esquecemos. Como seres humanos, falhos e carnais, nós perdemos o foco e aí há dissensões. E nesse momento há dissensões, há tristeza, há pessoas feridas e aí fica muito complicado. E daí vêm os escândalos. Um exemplo aqui rápido que eu pensei, uma pessoa compra uma casa, um irmão em Cristo, uma pessoa que você conhece, compra uma casa. Para quantas pessoas você conta que a pessoa comprou uma casa? E qual o motivo que você conta? Às vezes um conhecido nosso compra uma casa e levamos semanas ou meses para ficar sabendo. Mas se essa mesma pessoa trai o seu cônjuge, na mesma semana todo mundo está sabendo. Todo mundo na igreja sabe, todo mundo no bairro sabe, todo mundo na cidade sabe, às vezes no país e às vezes no mundo. Depende o tanto de influência que tem essa tal pessoa. Se é uma pessoa da mídia, é capaz que o mundo todo fique sabendo em questão de minutos ou até segundos. Mas por que nós damos tanta importância para as notícias ruins e pouca importância para as notícias boas? Notícias boas nós queremos só para nós. A notícia boa, quando é na vida do outro, não tem muita importância. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Um escândalo. Por que alguém divulga um escândalo? Por que a mídia divulga tanto escândalo e divulga tão poucas notícias boas? Quando um pastor se suicida, como há algum tempo aqui nos Estados Unidos, tivemos notícia de 3 pastores se suicidando, temos notícia de pastores no Brasil se suicidando, rapidamente todo o mundo fica sabendo de uma notícia dessa. Mas quando uma cidade, um estado, um país passa por um avivamento, isso não sai na mídia. Quando cidades são transformadas, pessoas são resgatadas da droga, resgatadas dos vícios, resgatadas da prostituição, isso não dá ibope, a não ser que seja uma pessoa famosa que diz que se converteu, a gente nunca sabe, a gente conhece a árvore pelos frutos, né? E geralmente os frutos não condizem muito bem com o que a boca fala. Então, notícias desse tipo quase não vemos, mas notícias ruins de escândalos, quando há uma traição, quando há uma queda de um ministro do evangelho que cai, a mídia se alvoroça e até os cristãos parece que ficam felizes em ver o irmão caído. Será que amamos os nossos irmãos? Ou será que odiamos? Será que nos alegramos com ver nosso irmão caído? Ou será que sentimos a sua dor? Em que lugar estamos? O que a palavra nos diz a respeito? A carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, se ficamos contentes com a queda de um irmão, com a queda de uma pessoa, estamos em trevas, não estamos na luz, e nisso há escândalo. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Porque aquele que ama o irmão não divulga o escândalo, não é esconder o escândalo. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nesse ponto, mas não se alegra, a pessoa que ama não se alegra em ver o escândalo, porque o escândalo derruba outras pessoas. Mostrar para o mundo que uma pessoa caiu, se é uma pessoa que tem uma proeminência, se é uma pessoa que tem muitos seguidores, se essa pessoa cai, tantos outros caem junto. Na história nós vemos tantas pessoas, tantos casos que aconteceram, eu não quero citar ninguém aqui, mas há muitos casos famosos de pessoas que caíram, ministros do evangelho que caíram, e muitos caíram com ele. E até hoje o massacram ou atiram pedra e a pessoa não consegue se levantar. Muitas vezes esquecemos de ensinar, de levar a misericórdia que o Senhor Jesus tem para conosco. E a palavra de Tiago, na carta de Tiago, diz assim, no capítulo 2, no verso 13:
Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não tem misericórdia. Então, nós somos julgados, nós queremos sempre misericórdia, nós queremos sempre ser poupados quando erramos. Ah, errei, foi um erro. Mas quando o outro erra, nós estamos sempre prontos com paus e pedras na mão para atirar. Como eu disse antes, Jesus teve muitas palavras duras. Quando Jesus afrontou os fariseus, os saduceus, afrontava os doutores da lei, Jesus o fazia cara a cara, chegava para eles e falava o que eles estavam fazendo de errado. Isso não era para um escândalo, isso era para a correção. E Jesus não ficava de conversinha com os discípulos. Ah, você viu o que os fariseus estão falando? Ah, tem aquele fariseu lá. Jesus não fazia isso. Jesus chegava na pessoa que estava errada e apontava o erro e falava, é assim, vai, não peques mais. Paulo, quando confronta Pedro, Pedro estava errando. Paulo estava querendo mais dos gentios do que os próprios judeus faziam, de Pedro como judeu. E Paulo repreende Pedro cara a cara. E Paulo diz, repreendi a Pedro porque ele era repreensível. Falei cara a cara a Pedro porque ele era repreensível. A palavra nos diz para, quando vemos nosso irmão pecar, chegar nele e conversar. Se ele não se retratar, chame um outro irmão, apenas mais um, e converse com ele. E esse pecado persiste, chame a igreja. E a igreja trata dessa pessoa. Isso não precisa ser divulgado para todo mundo. Isso não precisa cair nas mídias sociais, não precisa cair na televisão, nos jornais. Uma pessoa caiu, vai lá para que ela se levante. A intenção é para que ela se levante. A intenção não é pisar, colocar um peso ainda maior para que ela continue caída. Esse é o amor que Cristo quer que mostremos. 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo ensinando na igreja de Tessalônica, diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Será que quando ficamos sabendo de uma notícia ruim, de algo que pode gerar um escândalo, de algo que choca a sociedade, será que nós devemos ser o primeiro a jogar no Facebook, jogar no Instagram, espalhar isso? Ou devemos tratar a pessoa para que ela possa se reerguer novamente? Ai daqueles, porque vem o escândalo. A palavra diz que é impossível que não venha. Muitas vezes está fora de nossas mãos. Muitas vezes pessoas más também desejam o mal. A palavra diz que é impossível que não venham os escândalos. Mas ai daquele porque venham. Mas quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem praticou a coisa ruim ou aquele que divulgou a coisa ruim? Ambos estão errados. Porque se não há um problema, não há o que ser divulgado. Mas esse problema nem sempre precisa vir a público. Esse problema não precisa escandalizar a tantos. Bons exemplos nós devemos passar para todos. Maus exemplos nem sempre devemos passar para todos. Muitas vezes aprendemos com a queda de alguém para não cairmos, mas não desejamos que isso fique assim. Não desejamos que a pessoa continue caída e não desejamos que outras pessoas venham a cair por causa dessa queda. O maior interessado que os escândalos venham é o inimigo de nossas almas, Satanás. A maior intenção, como eu já disse, às vezes a queda de uma pessoa que não foi tratada com amor leva dezenas, centenas e milhares de outras à queda também. E é isso que o inimigo quer. Muitas vezes ele usa muitas situações que ele nem teve participação e ele percebe. E ele aproveita de uma situação, de um escândalo, para trazer tantos outros à ruína. Hoje tantas pessoas, tem se falado que a estatística no Brasil, para cada um dentro da igreja tem um fora. Não é um fora que nunca esteve, é um fora que já esteve nos caminhos do Senhor, que já esteve na igreja, que já esteve buscando ao Senhor e por diversos motivos se afastou. Eu tenho certeza que em muitos dos casos o motivo são os escândalos. Muito difícil conversar com pessoas e trazer de volta pessoas que se machucaram a partir de escândalos. Parece besteira, parece fragilidade humana, mas é algo muito complexo e muito importante e devemos pensar nisso. O que devemos divulgar? Será que devemos divulgar todas as coisas? Às vezes
um escândalo às vezes até pode servir como exemplo, mas eu creio que na maioria das vezes traz apenas mais destruição. E estudando um pouco a respeito desse assunto, eu li uma história na internet, eu achei muito interessante. Conta-se uma história que numa guerra um oficial deu a ordem para os soldados para que não atirassem para matar no exército inimigo. E os soldados ficaram pensando por que não, e indagaram por que não atiramos para matar, estamos em guerra. E o oficial disse assim: quando você atira e mata o soldado, aquele soldado morto cai no chão. Mas se você apenas fere 2 outros soldados inimigos, são obrigados a carregar aquele ferido para o acampamento. E são 3 a menos na batalha. E o inimigo tem feito isso conosco. Fere um e derruba outros tantos junto. O escândalo faz isso. Um ferido leva muitos outros a ficarem comprometidos. Provérbios 24:7 diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Se a palavra diz que nós não devemos nos alegrar com a queda do nosso inimigo, muito menos com a queda de nossos irmãos. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Fuja dos escândalos, evite que os escândalos venham à tona, trate as pessoas envolvidas em escândalos com amor. É isso que a palavra de Deus nos diz, que devemos tratar em amor, dar suporte. Suportar não é aguentar, suportar é dar suporte. Dar suporte àqueles que caíram, mas evitar os escândalos para que os mais fracos não se escandalizem, para que os mais fracos não caiam juntamente. Evite os escândalos, não cometa algo que gere um escândalo, não divulgue escândalos. Procure o máximo zelar pelo reino. Devemos zelar pelo reino. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe na sua igreja, compartilhe com sua família, dê o like, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer para que mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam alcançadas. Deus abençoe, um grande abraço e até mais.